E aí, Geeks, tudo bom com vocês? Pessoal, recentemente eu e a galera do Cidade Tech estivemos lá no Paraguai, onde a gente conheceu vários lugares legais e estivemos em pontos turísticos bem interessantes e estamos registrando isso aí em vários vídeos, em várias fotos, então fiquem ligados aí que foi um passeio bem legal e nos divertimos bastante e vamos mostrar isso aí para você. E também participamos da inauguração da loja Hyperblue, que é simplesmente a maior loja de produtos Blue da América Latina. E, inclusive fomos agraciados com o smartphone top da Blue, o principal modelo deles, e é muito impressionante. Trata-se do Pure Excel. Esse smartphone aqui é realmente impressionante em características e rivaliza aí de frente com qualquer smartphone top, seja da Samsung, da Sony, da Motorola ou qualquer outro fabricante. Dá só uma ligada no que esse aparelho traz. Ele possui uma tela de 6 polegadas, é uma tela AMOLED com resolução Quad HD, são 2560 por 1440 pixels. Ele vem com uma CPU Helios X10 da MediaTek. Essa CPU é formada por 8 núcleos de processamento rodando a 2 GHz e são processadores de 64 bits. Ele vem com 3 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Ainda assim, ele possui entrada para cartão de memória microSD, tem capacidade para 2 chips, vem com 4G. Além disso, ele vem com sensor de impressões digitais, que é bem legal. Olha só, eu coloco o dedo aqui e desbloqueio o aparelho de forma bastante rápida, muito legal. Tem uma bateria de 3.500 mAh, Android 5.1 Lollipop, e algo que é bem legal é que o Pure Excel, além de vir com os tradicionais itens lá como carregador, fone de ouvido, ele também vem com alguns itens a mais, como essa capinha aqui, que está em volta dele, e também vem com uma capinha de couro, daquelas lá que tem a frentezinha lá, que fecha o aparelho e protege a tela, que é bem legal. E além disso, ele ainda vem com uma película. Olha só, gente, que fabricante oferece película para o celular, pois os aparelhos da Blue vêm com esse recurso. Então é realmente impressionante você abrir a caixa e ver tanto acessório assim nesse aparelho. E eu estou gostando bastante dele, realmente ele tem chamado bastante atenção. Bom, galera, agora que eu já apresentei o Pure Excel para vocês, vamos mostrar aí o conteúdo da caixa e olha só, vale a pena, hein? E também as primeiras impressões, então fiquem ligados aí e vejam o vídeo. Então aqui está a caixa do Pure Excel e ela é muito bonita, lembra bastante o iPhone, vocês já devem ter reparado. E aqui as principais características do Pure Excel, como a sua tela de 6 polegadas, é uma tela Quad HD com display AMOLED, resolução de 2560 por 1440 pixels, uma densidade de 490 ppi, proteção Gorilla Glass 3, processador octa-core 64 bits, Android 5.1 Lollipop, 4G, Dual SIM, câmera traseira de 24 megapixels, frontal de 8 megapixels, 64 GB de memória interna, muito bom isso aqui, 3 GB de memória RAM, sensor de digitais para você desbloquear o aparelho, bateria de 3.500 mAh e design em alumínio com espessura de 9,6 mm. Vejam aqui que tem até o detalhe de que ele utiliza o processador da MediaTek, o Helio X10, um processador octa-core 64 bits, com uma GPU bem bacana. Vejam aqui que a caixa é bem grande, então isso até justifica porque esse aparelho tem uma tela de 6 polegadas. E vamos aqui abrir a caixa para a gente ver o conteúdo. Então aqui de cara já temos o Pure Excel, que vai ficar aqui do lado. Vamos ver o que mais traz esse aparelho da Blue, o top de linha da Blue. Então temos aqui o cabo de dados, o cabo USB, também utilizado para carregar o aparelho. Aqui temos o carregador, infelizmente ele não está com pino no padrão nacional, já que trata-se de um modelo não fabricado aqui no Brasil. E vejam que ele possui aqui saída de 5 volts ou de 9 volts e 2 amperes de corrente elétrica. Isso indica que ele possui o modo de carregamento ultra rápido, ele é compatível com o carregamento ultra rápido e sua saída USB fica na parte de cima. Aqui um acessório bem bacana, que é um adaptador micro USB para USB normal. O Pure Excel possui a entrada
USB OTG. Então aqui com esse adaptador você consegue espetar um pendrive, um mouse, até mesmo um teclado para poder utilizar no smartphone da Blue. Aqui temos o fone de ouvido, ele é do tipo intra-auricular, parece ser um modelo muito bacana também. E ele tem aqui os botões para você atender ligações e aparentemente também para controlar o volume. E aqui temos o microfone também no próprio fone de ouvido. Esse fone acompanha 2 pares de borrachinhas extras aqui para você adaptar ao seu ouvido, ao tamanho do seu ouvido. E olha só galera, os acessórios não acabam por aqui. Temos ainda uma capinha de silicone, olha que bacana, para você proteger o seu Blue Pure Excel. E aqui outro acessório que é uma capinha de couro, olha que legal. Você encaixa na parte traseira do seu Blue e ele tem essa janelinha aqui, não tem um vidro dentro, olha só, ela é vazada. E através desse visor você consegue ter algumas informações. Muito bacana, uma capinha de couro. Olha só quanto acessório tem o Pure Excel. E não acaba por aí não, vejam que ele também tem aqui tags NFC. Através dela você programa o aparelho, por exemplo, para ativar o modo silencioso. Então quando você encosta o aparelho em uma dessas tags, você ativa esse modo, ele vem com 3. E continua tendo acessório aqui. Deixa eu conseguir tirar o outro, que é um que os brasileiros vão adorar, que é uma película. Olha só, ele também vem com uma película para você proteger a tela do seu Pure Excel. Realmente é impressionante a quantidade de acessórios que vem com o aparelho. Além dos tradicionais carregador, fone de ouvido, o próprio aparelho em si, vem com extra aqui o adaptador micro USB para USB normal, a película, as tags NFC, a capinha de silicone e a capinha de couro. Realmente muito bom mesmo, é um pacote bem completo. E claro, né, não podíamos deixar de citar os manuais que vêm junto com o aparelho. E agora eu vou falar só para cumprir tabela, mas com tanto acessório, né, era até de se esperar que agora não tivesse mais nada na caixa. Então mostramos aqui a enorme quantidade de acessórios que vem com o Pure Excel. Bom, agora finalmente vamos aqui dar uma olhada no Pure Excel. Tirei ele aqui do plastiquinho e, como vocês já devem ter notado, ele é um aparelho bem grande e um tantinho pesado também, afinal de contas ele tem a parte traseira em alumínio. Mas vejam que é um smartphone muito bonito. Aqui inclusive tem os destaques dele, como a tela aqui, a Quad HD AMOLED, a CPU MediaTek Helio X10 64 bits, o Gorilla Glass 3, processador 64 bits octa-core rodando a 2 GHz, o detector de impressão digital que fica aqui na parte traseira, câmera traseira de 24 megapixels e 8 megapixels frontal, compatibilidade com 4G, Dual SIM, 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna. E o Android 5.1 Lollipop. Vamos aqui tirar e ligar o aparelho. Legal, ele está ligando, então vamos dar uma olhada aqui melhor no design do Pure Excel. Então aqui temos o alto-falante utilizado para as ligações e aqui a câmera frontal com impressionantes 8 megapixels. É isso mesmo, essa câmera tem 8 megapixels. E ele também tem um LED de notificações aqui na parte frontal. Aqui na parte inferior temos os botões de multitarefa, home e de voltar. Eles são capacitivos e notem que eles têm a mesma disposição dos smartphones da Samsung. Isso acaba gerando uma confusão dependendo do fabricante. Esses botões de voltar e de multitarefa estarão em ordens invertidas, somente o home acaba sempre sendo no centro. E, infelizmente eles não são retroiluminados, então fica um pouquinho difícil de utilizá-los aí no escuro. Infelizmente temos esse problema, você acaba tendo que decorar a disposição deles. Aqui mostrando a lateral esquerda e aqui a lateral direita, onde temos os botões de volume, liga, desliga, e aqui um recurso bem legal, que é um botão dedicado para abrir a câmera e também disparar as fotos. Na parte inferior temos o conector micro USB, utilizado para conexão de dados e carregamento.
E aqui temos o microfone principal utilizado durante as ligações. Na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido. E aqui a brincadeira fica bem mais interessante. Temos aqui o microfone utilizado para as gravações e logo abaixo temos a câmera principal do Pure Excel com impressionantes 24 megapixels. É isso mesmo, 24 megapixels. Ela filma em Full HD e também em 4K. E ele também conta com um flash aqui de duplo LED. Temos aqui dois LEDs de tonalidades diferentes que melhoram a qualidade das fotos, deixam elas mais naturais em ambientes escuros. E aqui embaixo temos o sensor de impressões digitais. Então você utiliza esse sensor colocando o dedo aqui para desbloquear o aparelho. Mesmo com a tela desligada, basta você colocar o dedo e ele vai desbloquear a tela. Por fim, aqui temos o alto-falante para saída de som externo. O Blue Pure Excel conta com as bordas em alumínio, no mesmo estilo do Galaxy Note 4, do Galaxy Note 5, do S6, S6 Edge. É um acabamento muito bonito. Vejam que essa aqui é a versão dourada também, que tem um visual muito legal. Realmente um smartphone com acabamento premium. Aqui mostrando o visual da tampa traseira. Ela é feita em plástico e é removível. Aqui podemos notar que ela não sofre marcas de dedos com facilidade e também é um pouquinho difícil de arranhar. Aqui o Blue Pure Excel sem a tampa traseira. Podemos ver que a bateria dele não é removível, ela fica aqui nessa parte de baixo e ela tem 3.500 mAh, um excelente valor. Aqui temos as entradas dos cartões de memória, micro SIM card 1 e micro SIM card 2. O Pure Excel utiliza chips no formato micro SIM e logo aqui temos também uma entrada para cartão de memória. Apesar desse smartphone ter 64 GB de memória interna, ele ainda conta com uma entrada para cartão micro SD. Aqui agora com o Blue Pure já configurado, vamos aqui utilizar o dedo para desbloquear o aparelho. Olha só, funciona muito bem esse recurso, dá para você desbloquear tanto com a mão esquerda quanto a direita. Basta que você configure a sua impressão digital, você pode configurar várias. Olha só, vou fazer aqui de novo. E é bastante rápido o desbloqueio dele. Aqui mostrando para vocês a interface, ela é bastante rápida. Aqui estamos utilizando o papel de parede animado, inclusive. E ela tem esse formato sem gaveta de apps, então todos os aplicativos ficam instalados na tela inicial. Se você fizer um efeito de pinça ou segurar um espaço vazio, você acessa essa parte de configurações. Então por aqui você pode acionar widgets, que tem os principais, mas aqui você pode clicar e adicionar outros widgets. Aqui tem a lista completa. E também por aqui você configura os efeitos de transição de tela. Olha, você pode escolher vários. Quem gosta de personalização, curte, pode personalizar através dessa opção. Deslizando de cima para baixo a gente acessa a barra de notificações. Então aqui estão todas as notificações de aplicativos e você pode inclusive ir apagando. E vejam que a barra de funções ela não fica aqui nessa área. Aqui temos dois atalhos que são um pouquinho diferentes do Android padrão. Você pode deslizar no espaço da tela de baixo para cima, você acessa uma área de configurações com as principais funções. Aqui você personaliza o tema, edita o desktop, faz pesquisa ou acessa o sistema. E também pode deslizar da borda para cima. Nesse caso você acessa o menu de opções aqui, onde tem várias funções como Bluetooth, Wi-Fi, conexão de dados, customização da interface. E se você clicar aqui nos três pontos, você acessa uma tela geral, dá para você personalizar esses atalhos. Então, deslizando da borda para cima, você inclusive ajusta o brilho aqui da tela e pode deixar em modo automático. Deslizando aqui pela tela de baixo para cima, você acessa opções aqui mais básicas e é por aqui que você muda, por exemplo, aqui o tema do launcher. Bom, vamos aqui acessar as configurações. Então aqui temos todas as opções do sistema. Então aqui ele tem o modo de configuração do Dual SIM, das redes celulares, aqui toda a parte de rede sem fio. Clicando aqui em sobre o dispositivo, podemos confirmar que o Pure Excel está utilizando a versão 5.1 do Android, o Lollipop. Então é um aparelho que está
bem atualizado aqui, está com uma versão bastante recente. Indo aqui em Advanced Settings, é interessante que a interface dele ela está uma parte em português, mas algumas coisas estão em inglês, como vocês viram aqui pelo Advanced Settings. Ela não está 100% traduzida. Lembrando que o Pure Excel não é vendido aqui oficialmente no Brasil, você precisa comprar em outros lugares, como por exemplo no Paraguai, mas ele funciona normalmente na rede 4G brasileira, você consegue fazer ligações e consegue passá-lo para o português brasileiro, porém algumas partes aqui da interface não foram traduzidas. Indo aqui em armazenamento, a gente pode confirmar aqui a impressionante memória dele de 64 GB, o sistema ocupa 10 GB de memória, então sobra aí bastante espaço para você instalar apps, jogos, músicas. Dá para armazenar muita coisa aqui e ainda dá para você instalar um cartão de memória para ampliar ainda mais esse espaço de armazenamento. E aqui na aba de apps, confirmamos que ele possui 3 GB de memória RAM e nesse momento tem 1,3 GB de memória RAM livre ainda. Bastante espaço para os aplicativos. Aqui dando uma olhada no navegador, ele vem tanto com o Chrome, como também vem com o Opera aqui para você utilizar. Então dá para você escolher entre dois navegadores diferentes. Aqui mostrando também o teclado. Esse teclado dele possui previsão de texto, olha só. Você consegue completar as palavras deslizando aqui em cima das teclas e também vai completando as palavras de acordo com o que você vai digitando. Aqui mostrando o site do Brasilegeeks rodando no Opera e a gente vê que o navegador está bastante rápido, olha só. Aqui fazendo zoom em pinça. Aqui passando para o modo retrato e voltando para o modo paisagem, tudo é bastante rápido aqui, nada a reclamar. E aqui o Brasilegeeks aberto desta vez no Chrome e aqui a gente também está vendo um excelente desempenho, olha só como está tudo bastante rápido aqui. E outra coisa que eu quero destacar é a qualidade da tela, assim, ele tem uma tela com tecnologia AMOLED, é a mesma, por exemplo, do Galaxy Note e da linha S6, da linha S da Samsung, na verdade, né? Todos os S têm tecnologia AMOLED e tem a resolução Quad HD 2560 por 1440 pixels. É uma tela com 6 polegadas, então ele é bem grande, vejam só pela pegada dele, como o Pure Excel é um aparelho bastante grande. E a leitura é bastante agradável, vejam só que mesmo inclinando o aparelho aqui, ele continua com ótimos ângulos de visão. É realmente uma tela de excelente qualidade, gostei bastante. E o interessante é que apesar dele ter uma tela com tecnologia AMOLED, as cores não estão muito estouradas, elas estão mais naturais. Vamos dar uma olhadinha na câmera também, começando aqui pela traseira, que tem 24 megapixels, é uma resolução bem grande. Aqui você pode escolher 24 megapixels no formato 4x3 ou 18 megapixels no formato 16x9, então é uma resolução impressionante. Aqui mostrando ele tem o modo de captura, tem função para você configurar as teclas de volume, tem aqui também o modo de flash aqui automático, desativado ou ativado, tem aqui alguns modos para você configurar, modo de embelezamento de rosto, filtros, modo noturno, modo panorama, HDR, foco mágico, modo profissional e o modo normal, que é esse que a gente está utilizando. Aqui vamos dar uma olhada aqui, olha, você pode focar tocando na tela, se você segurar ele dispara uma sequência de até 20 fotos, é possível você efetuar um zoom digital também. Aqui no modo de filmagem, você também consegue focar durante a gravação, tocando na tela, bem legal, ele vai ajustar também o foco e a exposição, e também dá para você tirar fotografias enquanto você grava. Também tem a opção de você efetuar um zoom digital. Vamos ver aqui as configurações da câmera no modo filmagem. Então aqui a gente consegue gravar em até 4K, que é bem legal. Ele tem os modos aqui 1080p, 720p,
Então dá para você também configurar a exposição, dá para você ativar ou desativar o microfone, tem os modos de cena também, modo noturno, balanço de branco. Aqui jogando no modo profissional, acredito que irão aparecer mais opções. Ele mostra essa tabela aqui na parte de cima. Muito legal isso aqui, você pode fazer o ajuste de forma manual, olha só. Gostei bastante desse modo profissional. E aqui passando para a câmera frontal. A câmera frontal tem 8 megapixels. Uma coisa que eu não gostei muito é que, como a câmera fica na parte de baixo, às vezes você, olha só, você fica com o dedo em cima, então você tem que tomar esse cuidado aqui, mas nada muito grave. A qualidade da câmera me parece ser excelente, realmente condiz com uma câmera de 8 megapixels, aqui vocês podem ver, mesmo com a luz apontada para a câmera, ainda assim a qualidade está muito boa. Ele tem detecção de rosto, você consegue controlar o foco, olha só, outra coisa que nem sempre dá para fazer com a câmera frontal. Muito interessante isso, essa câmera frontal ela tem controle do foco e da exposição, olha só, eu toco aqui, olha, ele faz o ajuste do foco, é algo bastante comum em câmeras frontais, isso condiz muito também com a qualidade de 8 megapixels. Então aqui, olha, checando, ela tira fotos de até 8 megapixels no formato 4x3 ou 6 megapixels no formato 16x9. Aqui mostrando o modo de gravação, também dá para você fazer um zoom digital enquanto você grava, dá para ajustar foco e exposição durante a gravação e também dá para você tirar fotos enquanto você filma. Muito bom, realmente recursos bem legais. A única decepção dessa câmera frontal talvez seja a gravação. Vejam que ela grava no máximo em 720p, realmente uma pena, porque uma câmera com 8 megapixels deveria ser capaz de gravar em 1080p facilmente. Nisso aqui ela ficou devendo. E é isso aí, galera, esse foi o unboxing impressões do PureXL, o smartphone top da Blue, que é grandão e tem um acabamento aí de primeira, recursos realmente fantásticos, gostei bastante desse aparelho. Vejam só que o meu ainda é a versão na cor dourada, que é bem bacana mesmo, gostei bastante dessa cor aqui. E futuramente a gente vai fazer uma análise completa do PureXL, vamos mostrar em detalhes aí os recursos, as funções desse aparelho, como é que ele é tirando fotos, fazendo vídeos, a duração de bateria, enfim, uma análise completa que só o Brasileiro Geek sabe fazer para vocês. E se você se interessou pelo PureXL, você pode comprá-lo na loja da Hyperblue, que fica dentro da seu shopping. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem visitar a loja e conhecer também, e o preço está bem bacana, viu? Realmente vale muito a pena. E ó, galera, não deixe de clicar em gostei aqui no vídeo e torne-se também um Geek, se inscrevendo no nosso canal. Obrigado, galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!